Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E olha, pessoal, eu estou aqui de volta, mais uma vez, para nós conversarmos sobre direito do trabalho, novas tendências, novos assuntos, e nós vamos continuar hoje com mais uma aula do nosso tema, que é Direito do Trabalho no século XXI. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações para que toda terça e quinta-feira você receba as nossas aulas e o nosso conteúdo de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, para que você fique atualizado. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo. Isso aí, pessoal, o seu like vai ajudar muito o nosso canal. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, para que eles também tenham essa oportunidade de se atualizarem com o direito do trabalho. Hoje eu vou conversar com vocês sobre Gig Economy. O que é o Gig Economy, pessoal? É uma nova expressão que vem sendo utilizada com base nas novas tendências do mercado após a globalização, após todas as mudanças que nós temos tido nos últimos anos, principalmente depois da pandemia do Covid-19. Isso começou um pouco antes da pandemia do Covid-19, mas se fortaleceu após essa pandemia. Você sabe que o direito, ele evolui conforme as necessidades da sociedade. A sociedade, ela vai evoluindo, vai construindo novas formas de trabalho, novas formas de remuneração, e a partir daí, o que acontece? O direito, ele precisa se adequar para suprir as necessidades trabalhistas e também necessidades de outras áreas do direito, seja direito civil, seja direito do trabalho e por aí vai. Nós aqui estamos conversando sobre as tendências e mudanças ligadas às relações de emprego, às relações de trabalho e ao direito do trabalho. E foi como eu disse, no decorrer de muitos anos, no decorrer do século, tudo mudou. Você deve saber muito bem que o trabalho de 400 anos atrás, dos artífices, não era a mesma relação de trabalho que teve depois, após a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial tivemos muitas mudanças e isso aí acontece. Após a globalização, também as relações de emprego, as relações de trabalho também tiveram muitas mudanças e muitas atualizações. E a Gig Economy também não é algo diferente. Eu coloquei aqui como marco a pandemia, mas já tinha a ocorrência e o início de algumas tendências antes de tudo isso. A pandemia apenas acelerou todo esse caminho que seria percorrido, talvez com um pouco mais de tempo. Mas muita coisa mudou. Eu conversei com vocês recentemente sobre trabalho remoto, sobre home office. Isso aí é um dos exemplos que nós falamos aqui nas nossas aulas. E a Gig Economy, ela tá aí para isso. Qual é o conceito? Ela busca atualizar as novas tendências do trabalho, as novas tendências da sociedade. É tudo isso. E as novas tendências de trabalho, elas certamente, quando elas chegam sem norma, sem legislação e sem normatização. E a partir daí, nós, operadores do direito, vamos ali
nos deparando com determinadas situações, às vezes que não tem nem lei, nem jurisprudência dos tribunais falando sobre isso. Mas nós aqui, nós vamos nos atualizar, vamos pegar essa parte desse estudo, vamos entender, vou conversar com vocês sobre uberização, coisas que têm sido conversas muito recentes, inclusive vou falar da discussão do TST e do STF. Preste bem atenção no que eu vou falar. Como eu disse, a gig economy são as novas tendências de mercado, as novas tendências de trabalho com base nas mudanças naturais da sociedade, como eu falei aqui. E quais são esses novos trabalhos e esses novos trabalhadores que nós encontramos com base na gig economy? Já dei uma pitada ali quando eu falei de home office. Tem mais informações, tem mais trabalhadores, tem muitos trabalhadores freelancers, trabalhadores temporários, trabalhadores de aplicativos, sejam aplicativos como, por exemplo, a Uber, o Cabify, o iFood, o Uber Eats, o Rappi. Inclusive a decisão do STF foi baseado no leading case do Rappi. Então, esses são os novos trabalhos que podemos aqui englobar como gig economy. Esse é o ponto. Além disso, pessoal, também o que acontece? Nessas novas mudanças de trabalhadores e de prestação de serviço, o que acontece? Após a globalização e com a flexibilização das relações de trabalho, que já não é de hoje, tem se buscado isso no mundo inteiro, tem tido mais prioridade para as empresas e as pessoas contratarem freelancers, autônomos, profissionais liberais, porque qual é o objetivo? O objetivo é, na medida do possível, não criar o vínculo de emprego. Porque para alguns trabalhadores, inclusive, tem muito trabalhador que não quer o vínculo de emprego. E tem muitas empresas e contratantes que não querem o vínculo de emprego. Temos todas essas possibilidades. Então, o que tem ocorrido? São esses trabalhos autônomos que são realizados por determinado momento, por determinado projeto, e esses trabalhadores freelancers ou autônomos, eles recebem exclusivamente por aquele trabalho, exclusivamente por aquele projeto, exclusivamente por aquele serviço, ou como tem se utilizado a expressão, trabalhador sob demanda. É isso que está ocorrendo. Ele recebe com base naquela demanda específica. Por quê? Isso está se encerrando, dependendo da atividade do trabalhador, com o vínculo de emprego. E é isso que está acontecendo. E essa necessidade, ela se tornou mais gritante após a crise que todo mundo sofreu após a pandemia do Covid-19. Tudo isso que eu estou falando para você, se você prestar atenção, não é nenhuma novidade. O que é novidade é a discussão jurídica. Foi como eu disse para vocês. Há 4, 5 anos você já está vendo o pessoal de bicicleta aí da Rappi, do iFood, Uber já tem aí há uns 8 ou 10 anos aí, pelo menos, só que a legislação ainda está engatinhando, não está conseguindo acompanhar. Para falar a verdade, a jurisprudência ainda está um pouco na frente, porque o legislador até perdeu, digamos assim, a oportunidade
de colocar essa parte da uberização na legislação. É porque a CLT de 1943 já estava desatualizada e eles tiveram que colocar e se preocupar com outros assuntos. Talvez ali nessa parte de flexibilização, talvez eles tenham tido até a intenção de colocar essa possibilidade de autonomia, mas aí já não faz parte da relação de trabalho, já não é previsto na CLT. Então ficou um pouco de fora essa questão do Uber, do iFood. Não teve essa informação. Então serão os tribunais, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, que vão decidir tudo isso. Mas fato é que, a princípio, esses funcionários, esses trabalhadores, eles vão receber por projeto, por serviço, ou como eles estão dizendo, sob demanda. É essa expressão que, inclusive, no futuro, quem sabe, pode cair numa prova da OAB, pode cair num concurso público. E veja só aqui, por que eu bato tanto na tecla do Uber? Primeiro que é o nome mais popular de todos esses apps, de todos esses aplicativos. E não à toa, esse fenômeno ganhou um nome com base na Uber. E é como eles estão chamando esse fenômeno de uberização, porque é o nome mais forte, é o da Uber. Mas só que não é só aplicativo de transporte como a Uber ou a Cabify, né? Também temos os aplicativos do Uber Eats, os de delivery, como eu falei, do iFood e do Rappi. Mas a base é, quando conversarmos sobre isso, a uberização. E mais ou menos, desde 2022 para cá, eu tenho visto algumas decisões aí, para ambos os lados, diga-se de passagem, concedendo vínculo de emprego e rejeitando vínculo de emprego para esse tipo de atividade. Qualquer tipo de atividade que chegue na Justiça do Trabalho para nós conversarmos sobre vínculo de emprego, nós temos que sempre ir para o shopping, sempre para aqueles requisitos que garantem o vínculo empregatício: subordinação, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e realizado por pessoas físicas. Quando falarmos de vínculo de emprego, seja no juiz de primeira instância ou seja lá no STF, sempre vai ter essa conversa dos requisitos do vínculo de emprego. A discussão sempre estará ali. A magistratura, quando for julgar as decisões, ela vai verificar de forma simples: estão preenchidos os vínculos de emprego ou não estão preenchidos os vínculos de emprego? É lógico, quando nós chegamos a certas decisões dos tribunais superiores e do STF, essa conversa vai para um nível muito mais rarefeito tecnicamente. Por que quando eu digo rarefeito? Porque conversar sobre vínculo de emprego, o aluno de OAB, ele consegue conversar sobre isso. Mas quando essa conversa ela vai muito mais além, como por exemplo chegou ao STF, ele, para negar o cabimento do vínculo empregatício, ele foi lá na Constituição da República e ele até sai do vínculo de emprego. Um vínculo de emprego, ele não é mais suficiente para ter essa conversa. Ele foi lá para a Constituição, o STF. O TST, ele se ateve ao vínculo empregatício, à subordinação, que é um dos grandes carros-chefes para você decretar que houve ou não o vínculo empregatício. Já para o TST, ele entendeu que não havia a subordinação em virtude do artigo 170
da Constituição da República, que fala da livre iniciativa. Foi isso que eu quis dizer, que é uma conversa um pouco mais rarefeita. O que acontece? É um nível muito mais alto de conversa, que nem sempre aquelas coisas mais básicas vão resolver essa questão. Ou como dizemos no direito constitucional, eles chamam às vezes até de hard cases, como dizem os constitucionalistas norte-americanos. Decisões difíceis que você vai ter que ponderar de um lado ou de outro. Da mesma maneira que nós fazemos em princípios constitucionais. Você deve saber muito bem que nos princípios constitucionais, nos direitos fundamentais, não há nenhum direito fundamental absoluto. Às vezes, você vai tirar a força de um direito fundamental para proteger outro direito fundamental de maior importância naquele caso específico. Então, nós, operadores do direito, sempre trabalhamos com aquele momento, com aquele processo, com aquele caso que temos que ponderar qual é o bem jurídico a ser tutelado ou mais tutelado naquele momento. E é isso que você vai perceber que o STF, no entendimento do STF, ele está fazendo. Então, sabendo que os profissionais eles serão remunerados com base na demanda, é isso que nós falamos aqui. Quando eu falei de uberização, de aplicativos, você sabe muito bem até que hoje em dia, esses aplicativos eles trabalham sobre a força dos algoritmos. São os algoritmos que definem que horas que aquele funcionário trabalhar, qual é a demanda de serviços que ele vai realizar ali, quais são as entregas de delivery, quais são as corridas, no caso do Uber e do Cabify, que ele vai realizar. E esse que é o ponto, a demanda, por isso que eu falei do artigo 70, eu já puxei um pouquinho para a gente conversar sobre a livre iniciativa. A conversa está toda sobre isso, até para você pensar. Quando nós falamos de aplicativos, estamos falando de uma coisa nova, dos algoritmos. São os algoritmos que definem o que vai acontecer naquela relação, seja para o consumidor ou seja para aquele trabalhador freelancer ou autônomo. E é daí que vai vir a remuneração dele, daí que ele vai receber o dinheiro pela atividade realizada. Ou seja, se ele não realizar nenhuma atividade, ele não recebe nada. Se ele realizar uma atividade pouco, ele vai receber pouco. E muito, muito. Parece óbvio isso, mas a conversa está toda aqui. E é isso que está definindo o vínculo de emprego ou não. E o que acontece? Lá no STF, no final do ano passado, o que o STF ele decidiu? Ele decidiu que um que um autor teria vínculo de emprego no Uber Eats. E qual foi a alegação adotada pela parte autora e acolhida pelo TST? O Uber, o que o Uber ele fala? Olha, não tem vínculo de emprego porque não preenche os requisitos do vínculo de emprego, como por exemplo, subordinação, onerosidade, habitualidade também não está preenchido. E ele, motorista, ele pode escolher, o motorista ele tem a liberdade de escolher qual a corrida que ele vai fazer. É isso que ele fala. Qual a corrida que ele vai fazer? Se ele tem a liberdade de escolher qual o trabalho que ele vai pegar, e se ele tem a liberdade, por exemplo, de desligar o aplicativo, não tem vínculo de emprego. Basicamente é essa a tese da Uber. Mas por outro lado, o que foi adotado foi a tese do autor. Olha só, excelência, na realidade, por mais que haja a liberdade de desligar o aplicativo, o que acontece? O algoritmo
do aplicativo, quando detecta que o aplicativo ou que se toda hora eu recuso corrida e se eu desligo esse aplicativo por um determinado período de tempo, acima disso, esse algoritmo trabalha contra mim. Ou seja, quando eu ligo e estou à disposição e quero realizar o trabalho, esse algoritmo trabalha contra mim e eu não recebo chamada. Então isso é uma forma de restrição. A empresa, o Uber e o aplicativo se utilizam disso como exercer uma forma de subordinação. Ele teoricamente não tem poder diretivo sobre mim. Ele não tem a subordinação na teoria, mas na prática, o que esse algoritmo faz? Ou você fica com o aplicativo aberto, ou você recebe todas as corridas e faz todas as corridas, e de forma discreta o que o aplicativo faz? Se você não seguir esses padrões, ele para de mandar corrida, ele para de mandar trabalho para você e para de mandar remuneração. É simples assim. É isso esse que foi o entendimento adotado pelo TST, dando procedência à ação do reclamante, decretando o vínculo de emprego, o vínculo empregatício. Por outro lado, essa que foi a decisão, se não me engano, de dezembro de 2023, veio o STF dizendo o seguinte: não tem vínculo de emprego essas empresas de aplicativo e esses trabalhadores autônomos, exatamente pelo fato de que ele pode escolher a corrida, ele pode escolher a atividade. Foi esse o entendimento do STF. Com base onde? Com base na livre iniciativa prevista no caput do artigo 170 da Constituição da República. Com base na livre iniciativa, as empresas podem contratar, os trabalhadores podem escolher como, onde e para quem prestar o serviço. Inclusive eles falam o seguinte, você pode ter, ao mesmo tempo, você pode trabalhar para Uber e para outros aplicativos, você não tem exclusividade. Você pode trabalhar para quem quiser, a hora que você quiser, você tem liberdade de horários. Fora que alguns ainda entendem o seguinte, em outras decisões, nós chegamos ao seguinte entendimento: como o motorista de aplicativo recebe uma remuneração em média maior do que, por exemplo, do táxi, não há que se falar em vínculo de emprego. Mas isso aí foi até uma outra decisão. A decisão do STF ela foi com base, você sabe que o STF ele a conversa do STF é sempre ligada à Constituição. E no caso foi o artigo 170, livre iniciativa. Se você pode trabalhar para outras empresas, se eles não te pedem exclusividade, você tem exclusividade de horário, você não tem exclusividade de horário, você faz o que você quer, então não tem subordinação, não tem poder diretivo. Se não tem tudo isso, não tem vínculo de emprego. Fora a pessoalidade, porque nós estamos conversando aqui sobre aplicativos e não há como ter pessoalidade num aplicativo e até habitualidade. Você até pode tentar buscar ali a pessoalidade, mas não sei se você consegue a habitualidade. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Preste atenção, isso é um tema muito recente, você não encontra em qualquer lugar esse assunto do Gig Economy. Então, seja bem-vindo a esse novo mundo do direito do trabalho no século XXI com as suas atualizações. Beleza, pessoal? Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.